Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, dos vários frutos que a Páscoa nos traz, e não nos traz somente neste tempo, mas a partir do momento em que assumimos Jesus como Senhor, uma delas é a coragem. A coragem que levava os apóstolos a, sem medo, falar de Deus onde quer que eles estavam. A coragem que levou tantos e tantos ao longo dos séculos até chegar a nós,
de falar do nome de Deus, mesmo em ambientes os mais hostis possíveis. Quando não somos corajosos, somos hipócritas ou medíocres. Mas quais são as primeiras coisas que essa coragem pascal vence em nós? Não apenas o falar, não apenas o medo, a timidez ou qualquer outra coisa que seja. Este evangelho que nós ouvimos, no capítulo 21 de São João, nos traz vários aspectos evangelizadores. Mas hoje eu quero trazer, partindo deste princípio, da coragem pascal. A coragem de vencer algumas coisas antes em nós. É preciso vencer, antes de tudo, as decepções na nossa vida. Porque as decepções nos fazem dar um passo para trás e não nos permitem dar um passo à frente. Os discípulos estavam ainda atordoados com tudo que tinha acontecido. E Pedro, o chefe deles, dá um passo para trás. Jesus tinha falado a Pedro: te farei pescadores de homens. E ele dá um passo atrás, voltando a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Decepcionado, ele deu um passo atrás. Decepcionado, ele volta a fazer o que ele fazia antes de Jesus entrar na vida dele. E o pior, levou todos os outros que estavam com ele. Precisamos ter a coragem pascal para vencer, antes de tudo, as decepções da nossa vida, para que não tenhamos os passos dados não para frente, mas para trás. Uma segunda coisa que precisamos vencer, com a coragem pascal da primeira leitura que levou os apóstolos até o sinédrio, até dizer diante das autoridades: este homem que foi curado em nome de Jesus. Esta coragem precisa vencer também em nós a frieza que nos cega. Vai dizer o Evangelho que quando Jesus apareceu na beira do lago, João, o discípulo que mais amava Jesus, reconhece o Senhor. João tinha o coração ardente por amor a Jesus. Por isso, será que nós amamos a Jesus a ponto de reconhecê-lo e vê-lo nas escuridões da nossa vida? Era noite, não tinha luz elétrica. Estava amanhecendo, ainda não tinha luz elétrica. Mas o coração de João, que ardia de amor por Jesus, apontou e disse: é o Senhor. Precisamos ter a coragem de vencer a frieza que nos cega. E uma última coisa que precisamos ter a coragem pascal para vencer em nós. Estranho. Pedro, quando ouve João dizer é o Senhor, se veste para pular na água e ir ao encontro de Deus. Aqui parece que é algo ilógico, mas vamos voltar lá no Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Mas quando eles ouviram os passos de Deus caminhando e à procura deles, eles se revestiram, eles se cobriam, porque eles estavam com vergonha. Pedro, que estava nu diante da sua decepção, que o fez voltar para trás, se veste para ir ao encontro de Deus, porque ele não conseguiu ali vencer a vergonha pelos erros dele. Que a coragem pascal nos faça vencer a vergonha dos nossos erros
para que possamos bater no peito, como a Igreja nos ensina há séculos, por minha culpa, minha grande culpa. Porque só quem vence a vergonha dos próprios erros se acusa e se abre para as correções que são necessárias. E nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, nós possamos pedir a coragem pascal que ao longo dos séculos fez homens e mulheres seguir adiante, vencendo, antes de tudo, tudo aquilo que eram as decepções das suas vidas, as friezas do seu coração e as vergonhas dos seus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.